Olá pessoal, eu sou Carla Baldina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é: Jesus é Deus? Nós utilizaremos dois caminhos para responder essa pergunta. O primeiro caminho é por meio da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Mas o que é a doutrina da Trindade? Doutrina tem origem na palavra grega didaquê e significa ensino, instrução. E trindade significa três em unidade. Isto é uma união de três seres da mesma natureza. Então, doutrina da Trindade é o ensinamento de Deus, de que Deus é trino. Deus é três em um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí você pode se perguntar, como pode Deus ser três pessoas, mas um só Deus? É que Deus é uma unidade pluralizada. Como assim? Deus é uma unidade composta de três membros: Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três membros, eles são unidos, mas eles são distintos. E cada membro da Trindade é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Um exemplo para ficar bem didático é o café, o leite e o açúcar. Quando nós misturamos o café com o leite e o açúcar, eles se tornam uma só substância, mas eles continuam sendo três substâncias distintas. O café continua sendo café, o leite continua sendo leite e o açúcar continua sendo açúcar. Então, a matemática não é 1 mais 1 igual a 3. É 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Por isso, Deus é três pessoas, mas um só Deus. E aí pode vir uma outra dúvida, mas Jesus então é filho de Deus ou é Deus filho? Jesus é os dois. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então esse texto mostra que Jesus é Filho de Deus. Já no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e 14, está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João mostra aqui nesse texto que o Verbo se fez carne. Então o Verbo era Jesus. Ele diz também que o Verbo era Deus. Ora, então se o Verbo era Jesus e o Verbo era Deus, Jesus era Deus. E ele usa uma palavra muito interessante também, que é no princípio. No princípio o Verbo era Deus, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Jesus já era Deus. Uau, hein? Então, logo nós podemos responder essa pergunta da seguinte forma: Jesus é Filho de Deus, que faz parte da Trindade como Deus Filho, e a segunda pessoa da Trindade. Deu para entender? Ok. Outra coisa, e a palavra Trindade, Carla? Eu nunca vi Trindade escrito nas Escrituras. Escrito nas Escrituras é bom, né? Eu nunca vi essa palavra nas Escrituras. Realmente, a palavra Trindade não está escrita na Bíblia, mas ela está presente. Nós vemos a presença da Trindade em Gênesis 1:26, por exemplo, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos também em Gênesis 3:22, quando Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Temos também a presença da Trindade no batismo de Jesus. Jesus está lá sendo batizado, o Espírito Santo está lá descendo sobre Jesus como uma pomba, dando-lhe o poder para o ministério dele.
E Deus Pai está lá falando do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, pessoal, a doutrina da Trindade nos prova que Jesus é Deus. O segundo caminho para nós respondermos essa pergunta, que Jesus é Deus, é por meio dos atributos de Deus. Jesus é Deus porque ele possui os atributos de Deus, ele possui as características de Deus. E porque todos os atributos divinos valem para as três pessoas da Trindade. Então, não é apenas Deus Pai, mas também Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são eternos, onipotentes, onipresentes, oniscientes, infinitamente sábios, infinitamente amorosos e assim por diante. Então, os atributos de Deus valem para as três pessoas da Trindade, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós vimos que Jesus é Deus, porque a doutrina da Trindade nos prova que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, e vimos que Jesus é Deus porque Jesus possui os atributos de Deus, como por exemplo a eternidade. Agora, qual é a importância de se saber, qual a importância prática de se saber que Jesus é Deus? Bem, a doutrina mais atacada do cristianismo é a dupla natureza de Deus. A dupla natureza de Cristo. Então, a dupla natureza de Cristo é Cristo ser 100% homem, ter uma natureza humana completa, e ser 100% Deus, ter uma natureza divina completa. Quando se nega a divindade de Cristo, ele é considerado apenas um homem, filho de José e Maria. E aí se põe em jogo todo o plano de salvação. Porque um simples homem não pode perdoar pecados. Um homem não pode salvar toda a humanidade por meio do seu sangue derramado na cruz. É necessário que seja Deus, 100% homem e 100% Deus. Este é o nosso Cristo. Então, saber que Jesus é Deus nos torna convictos da nossa fé, de que Deus veio ao mundo para nos salvar. Por isso é tão importante saber isso na prática. Bem, chegamos ao fim do nosso vídeo, respondemos a pergunta, sim, Jesus é Deus, sim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhe com outras pessoas, comente, se inscreva no canal. E nós nos veremos no próximo vídeo com o seguinte tema: qual é a história de Jesus? Ok? Então, tenha uma ótima semana e até lá!